Estudo do Evangelho de Jesus, livro de Apocalipse, capítulo 6 de Apocalipse. E havendo o cordeiro aberto um dos selos, olhei e ouvi um dos 4 animais que dizia com voz de trovão: Vem e vê. Então aqui nós temos o primeiro selo. É engraçado que o cordeiro abre e um dos animais fala para ele ver. Não diz qual animal. Um dos 4. E uma voz muito forte, muito caracterizada. Eu olhei, e eis um cavalo branco. E o que estava sentado sobre ele tinha um arco, e foi-lhe dada uma coroa, e saiu vitorioso para vencer. Então o cavalo branco, colocamos ali uma figura ilustrativa, ele estava sentado com um arco. Não vamos chamar Jesus de cavalo, tá, gente? Mas vamos comparar Jesus ao cavalo. Primeiro, o cavalo tem força. Naquela época era o que fazia nos chegar com mais velocidade ao objetivo. E é um animal fiel ao homem. E o cavalo branco normalmente são os cavalos mais inteligentes. Eles aprendem bem as coisas, eles convivem de uma forma bem equilibrada com seus donos, são afetuosos, são sinceros junto aos seus donos. Como tem uma série de símbolos, e como a gente viveu um bom tempo na roça, lidando com os animais, cada animal cada cor tem um símbolo, como a gente vai ver. Para cada um, nós vamos colocar esse símbolo que a gente tinha lá quando a gente convivia no meio com as pessoas e convive com pessoas que lidam com os animais, e cada um tem lá suas teorias. E essas teorias não são de hoje. Então vamos lá. Então, a força, velocidade, condições de chegar mais perto. Aí o cavalo branco, inteligência, pureza. Também o branco vai representar, dentro da linguagem coloquial nossa, pureza. E também essa questão da inteligência e servir bem àquele que o controla, que o domina, que o envia para o trabalho. Então Deus tinha em Jesus aquele fiel servidor de extrema inteligência que queria nos ajudar a encontrar o caminho de Deus, e que é o arco que ele tinha na mão. O arco era o Evangelho. A flecha vai ser os discípulos que saem disseminando o Evangelho para o mundo e os trabalhadores do Cristo que hoje procuram disseminar. Esse é um raciocínio. E ele sai vitorioso, porque tudo que faziam contra Jesus davam cada vez mais a Jesus a vitória sobre si mesmo e a demonstração de que ele, como Filho de Deus, estava na terra para nos ajudar a crescer, a progredir e nos aprimorar frente às leis que nos conduzem à vida. E havendo aberto o segundo selo, ouvi o segundo animal dizendo: Vem e vê. Então nós temos aqui o segundo selo, e saiu outro cavalo, agora o vermelho. E ao que estava sentado sobre ele foi dado que tirasse a paz da terra, e que se matassem uns aos outros. E foi-lhe dada uma grande espada. E aí nós buscamos o símbolo dos cavalos. O cavalo vermelho tem 3 cores diferentes aqui de vermelho, 3 tonalidades diferentes. O primeiro é o castanho, que é um animal que, apesar de parecer-se manso, ele tem características de malícia. Se você tiver força para dominar sobre ele, ele te respeita. Se você tiver algum ponto de fraqueza, ele pega a manha, ele te sabota. O alazão, que é esse de cá, tem o verbete que as pessoas sempre usam: lazão, quando não é mau, é ladrão. Então, o cavalo lazão, você não pode confiar nele. Ele abre porteira, ele abre tronqueira, já é uma parte de inteligência. Não respeita bem as pessoas. Se ele cismar de pular, ele pula. Ele toma atitudes bem rebeldes. Certo? E esse mais vermelhado ali, tanto ele vai ter a característica do castanho, quanto ele vai ter a característica do alazão. Certo? Ou seja, são animais que não são tão fiéis quanto o branco. E também representam o vermelho, o sangue, as lutas. Portanto, ele tem o poder de tirar paz na terra. Quem são esses? Aqueles que assumem o poder e vão tirar a paz, como em todas as épocas da humanidade teve aqueles tiranos que tiraram a paz da humanidade, impuseram certas manias, certas mazelas, certas atitudes,
que repercutem nos corações humanos até hoje, porque ficou-se o karma que nós temos que resgatar. Quem está encarnado hoje, muitos foram aqueles que dominaram pelo poder, muitos foram aqueles que aceitaram o comando do poder para dominar pela violência, e hoje cada um passa o seu bocado para resgatarem-se a si mesmo na eterna busca pela perfeição, pela melhoria. Em cada etapa, cumpre-se uma importante fração do processo evolutivo e nos leva a nos aproximar mais de Deus. Então, aqui nós vamos ver inteligência, as manhas, as malícias para se adequar, para medir a força que ele tem. Então, ele já não é tão inteligente, já não é tão fiel e também não é tão forte quanto se pensa, porque ele tem sempre que medir a força do outro. Mas ele pode tirar paz, porque você não vai poder confiar em quem está no comando com essas características. Certo? Então, agindo esse lado. E aí vai estar o vermelho, é o sangue, a guerra, que a gente já disse. Então, fechamos aqui o do cavalo vermelho, certo? Aquele que pode criar guerra, mas ele não é tão forte quando pensa e não é tão leal quando se pretende. A lealdade vai estar sempre no cavalo branco. Limpeza, pureza. Os outros, cada um vai ter a característica. E ali, pelo jeito deles ali, cada um já demonstra a sua personalidade pela sua própria postura. Que a gente tem que sempre entender. As entrelinhas dos fatos. Ah, mas você está analisando a foto de um cavalo, a mitologia que existe dentro os jargões populares que existem sobre os cavalos, mas eles foram usados porque têm essa característica. Não foi ao léu que foram escolhidas as cores. Foram escolhidas como símbolos para que nós possamos entender as características que as pessoas... Não vai ter um cavalo com poder de tirar a paz do mundo, não. É quem está sentado sobre ele, e ele está sentado sobre um cavalo que lhe dá algumas características. Isso é importante que a gente entenda. É havendo aberto o terceiro selo, ouvi o terceiro animal dizendo: vem e vê. E olhei, e eis um cavalo preto, e o que sobre ele estava sentado tinha uma balança na mão. Olha a imponência do cavalo preto. Demonstra o que ali? Arrogância, falta de confiança, prepotência. Então nós vamos... E é exatamente isso, o cavalo preto é um cavalo que, entre aspas, é meio indomado. Você não consegue domá-lo tão bem quanto um castanho, quanto um branco, como um alazão. Você tem que sempre desconfiar dele. Você não pode confiar plenamente nele. E se ele tem a balança, vai chegar um momento da história que não poderemos, ou talvez já tenha chegado, que não poderemos confiar na justiça. Porque ela vai estar movida pela arrogância, pela prepotência e pela falta de confiabilidade. São todos símbolos que nós temos que prestar atenção, e dentro desses símbolos nós temos que procurar ler o que damos conta de entender. E cada um vai fazer as suas interpretações. Então, o cavalo preto, principalmente a malícia, a arrogância, a prepotência, e tudo isso junto também gera hipocrisia, falta de confiabilidade. Conforme disse, ou em momento da história nós vamos passar por isso, ou talvez já estejamos passando. E eu vi a voz no meio dos 4 animais que dizia: uma medida de trigo por um dinheiro, 3 medidas de cevada por um dinheiro, e não danifiques o azeite e o vinho. Bom, aqui está mostrando para a gente que temos que conservar o azeite e o vinho. O trigo e a cevada era o básico da alimentação naquela época de Jesus. O que eles mais tinham para alimento era trigo e cevada. Dentre outras coisas, mas assim como hoje nós temos no Brasil arroz com feijão, na Europa tem a batata e o trigo. Cada país tem suas características alimentares, o seu hábito alimentar. Então, lá naquela época que Jesus vivia, era o trigo e a cevada. E aqui, então, está vendo, seria a venda de sentenças? Ou seria, você tem que ter o dinheiro para poder adquirir as coisas para você, sem nenhuma misericórdia? Então, nos símbolos, como a gente fala, magia negra, a coisa está negra porque está ruim. Então, tudo quanto é coisa ruim, remete-se para a cor negra.
na simbologia popular. Tem nada a ver com pessoas. Então, ali, a mais pura frieza, a mais pura maldade. Você não está interessado em ajudar o outro. Você tem a medida de trigo, você tem a medida de ouro, de dinheiro. Então, você me dá o dinheiro, eu te dou o trigo. Você tem o dinheiro, eu te dou a cevada. Não vai ter a caridade. A caridade de muitos se esfriarão. Certo? Não danifica o azeite e o vinho. O vinho significa a sublimação do espírito. Não é embebedace. Mas se você quer entender se embebedace também, quando você embebeda, você foge da realidade. Então, não fuja da realidade. Encare-a. Não tome o vinho, porque ele não pode ser danificado. Mas você tem que usar o vinho que sublima, que limpa o sangue, que te dá mais força, desde que seja usado com doses mínimas. E o azeite? O azeite era usado com várias outras funções para manter acesa a lâmpada, para passar sobre as feridas para evitar infecção. Então, nós vamos ter o azeite e o vinho que tem que ser mantido com muito respeito, porque não podemos deixar as feridas abertas. Então, temos que cuidar bem do azeite, daquilo que cura as feridas. E também, não podemos exagerar no vinho, que temos que manter a lucidez, manter vivo na realidade. E se você exagerar no vinho, você pode ir para o passado, em estado embriagado. As pessoas têm visões, muitas das vezes, do que ele viveu no passado. Então, vamos manter a sobriedade e cuidar das feridas e manter acesa a luz. Então, aqui já começa. Se lá você não pode confiar, você tem que interiorizar valores para conseguir passar para as etapas evolutivas do seu crescimento. E havendo aberto o quarto selo, ouvi a voz do quarto animal que dizia: "Vem e vê." E olhei, e eis um cavalo amarelo. É o quarto selo. E o que estava sentado sobre ele tinha por nome Morte. E o inferno seguia. E foi-lhe dado o poder de matar quarta parte da terra, com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. O símbolo do cavalo amarelo, cavalo baio, é também chamado de baio, né? Ninguém vai falar um cavalo amarelo, vai falar baio, é até depois de morto dá trabalho. Então seriam aqueles que vêm dominar o mundo com tirania. Isso, gente, pode já ter acontecido, pode estar acontecendo e pode vir a acontecer. Certo? São ciclos. Conforme o nosso irmão Afonso Chagas disse, são ciclos. Nós podemos analisar aqui como aquilo que aconteceu no Império Romano, nos primeiros cristãos, porque a partir de um determinado momento eles passaram a matar os cristãos covardemente, com todo requinte de crueldade. Pode levar para as guerras santas lá na frente. Então são ciclos que você vai caminhando, e como o evangelho é de interpretação do momento e ad eterna, nós estaremos sempre fazendo as interpretações. Então, a gente vai vendo aqui o cavalo amarelo, então ele tem o poder de matar a quarta parte da humanidade. E dentre as pessoas que gostam de falar muito, o Chico falou, então eu gosto de um, que é o Wagner, que ele fala, o Chico explicou. Então não é o Chico falou. Que dentro das conversas que tiveram com ele, que 2/4 da humanidade estão em perigo. Então, 1/4 praticamente vai embora da Terra. E 1/4 vai. Dentro desses 2/4, 1/4 pode ficar. E, logicamente, que 2/4 já estão garantidos de ficar na Terra. Certo? Então, 1/4. Cuidado para você não estar nesse 1/4. Dentro dos números que eu costumo citar, entre 30 e 35 bilhões de espíritos na Terra, encarnados e desencarnados. Vamos pegar 30 bi. Para ficar mais, vamos pegar 32, né, que 8 vezes 4, 32, para dividir, para facilitar a nossa conta, porque o número é apenas didático. Então, temos 8 bilhões de espíritos encarnados, 1/4. Então, vejamos, para a gente fazer uma conta, nós temos que ter um número padrão. Normalmente eu falo entre 30 e 35 bilhões de espíritos na Terra, contando encarnados e desencarnados. Então, para a gente manter esse padrão, para facilitar nossas contas, vamos pegar 32 bilhões de espíritos na Terra.
Então nós temos aqui que vamos arredondar para 8 bilhões de espíritos encarnados. Então nós temos 8 bilhões de espíritos encarnados, arredondadamente, que o número é didático. Desses 8 bilhões, 2 bi praticamente estão certos de sair da Terra. É muita gente. A gente corre o risco de estar na lista. E dos 24 bilhões que estão desencarnados, 1/4, 6 vezes 4, 24, 6 bilhões. Então, 8 bilhões de espíritos que estão na Terra correm-se o risco de ir embora. Esse matar tem o sentido físico e o sentido espiritual. Então, matar com fome. Fome de quê? Com peste e com as feras da terra. Bom, se nós levarmos lá para trás, a humanidade já passou por grandes fomes, por falta de planejamento, de estrutura do Estado para produzir os alimentos necessários para suprir a necessidade do povo. Então morreu muita gente de fome. A humanidade já sofreu por fome, por egoísmo das suas autoridades. A humanidade já sofreu por fome por causa de seca. E pode sofrer também pelas mesmas coisas, pela falta de gerência das suas autoridades e também pelas secas, pelo mau gerenciamento das riquezas da terra. Então, é uma forma de ter fome. As pestes. Pode vir uma doença que fuja dos padrões de cura e mate a maioria das pessoas. Mas também tem a peste moral, que a internet tem o lado da infernet, que pode te jogar por um mundo de expiações terríveis e que você vai passar por situação extremamente delicada, podendo ser atingido pela peste do vício da pornografia, pelo vício do materialismo, do sensualismo. Também é uma delas. E com as feras da terra, as feras que te assaltam, as feras que fazem atentado terrorista, as feras que jogam bomba. Então, tem várias formas de matar com as feras e também as feras bestiais do mundo espiritual que obsediam e levam as pessoas a tomarem atitudes inacreditáveis. Então, tem várias formas da gente observar. E principalmente a fome de Deus. Porque quando você dá para as pessoas sensualidade, a ambição material e tantas outras coisas, Deus diminui. E a gente vai ver mais lá na frente, quando o sol se torna negro, que vai dar para a gente entender essa questão melhor, tá certo? Para a gente não antecipar aqui. Mas então, e as pestes? Tem todos os tipos de vírus. Se você fala para a pessoa, vamos usar homeopatia? A pessoa, eu nem acredito em homeopatia. Mas os princípios da homeopatia estão lá em Êxodo, quando Moisés chega em Mara, numa região onde tinha uma nascente, mas a água era amarga. As regiões abaixo dos trópicos, têm água amarga, água venenosa. Nas áreas tropicais é muito raro, praticamente não tem. E aí, então você tem que jogar, ele pega, joga uma madeira na água e bate, e ela então se torna doce e boa para beber. Porque a madeira tinha um veneno que combatia o veneno da água. Então, o princípio da homeopatia. E a gente, às vezes, não quer entender que existem muitos repositórios de sabedoria na Bíblia. Nós não temos olhos de ver e nem ouvidos de ouvir e nem raciocínio para ler e entender. Lógico que nós estamos fazendo aqui explicações subjetivas para entendermos o que estava ali. Então, de todo jeito, pode vir a fome física e a fome moral. A peste física, a doença que mata, e a peste moral. E as feras, tanto as feras materiais, homens ou animais, que já aconteceu na época dos romanos, que levavam os cristãos para serem comidos pelas feras, e assim pode acontecer da mesma forma em algum momento, mas também, principalmente, as feras espirituais, que tomam atitudes extremamente ferozes, homens feras que matam por um par de sapato. Então tem vários tipos de fera, certo? Que a gente tem que procurar entender para lidarmos com amor e com equilíbrio diante das situações. E aqui fica mais visível este cavalo amarelo aqui, todo imponente. Esse de lá, um exemplar parecido com aquele, está entre os animais, os cavalos vendidos pelo maior preço, os mais caros do mundo. Então, só para ilustrar a questão do cavalo amarelo, sem nenhuma pretensão de nada. E havendo aberto o quinto selo,
Vi debaixo do altar as almas dos que foram mortos por amor da palavra de Deus e por amor do testemunho que deram. E aí, os cristãos, primeiros cristãos, eles eram mortos porque acreditavam em Deus. Eles eram mortos por acreditar em Jesus. Eles eram mortos por pregar Jesus. Então, aqui nós podemos levar lá para o passado. E, em um dado momento, pode ser que algum louco queira fazer isso aqui de novo. Ou algum desequilibrado, melhor dizendo. Certo? E esse morrer pela palavra de Deus não quer dizer que seja chegar lá e cortar a cabeça da pessoa, jogar para as feras. Não. Você, por amor a Deus, você vai seguindo, passando por todas as dificuldades que o mundo te leva a passar, porque você não quer enfrentar o mundo, não quer bater de frente, não quer bater boca com o mundo. Então você vai caminhando com as dificuldades, vai caminhando com as situações para procurar crescer e aperfeiçoar dentro dos padrões que a misericórdia divina dá para nós, traz para nós. Então, são um conjunto de fatores, conjunto de situações que a gente vivencia etapa a etapa dentro das nossas necessidades evolutivas, das nossas necessidades de crescimento espiritual. E aí vem a outra situação. E clamavam com grande voz, dizendo: Até quando? Ó verdadeiro santo dominador, não julgas e vingas os nossos sangue dos que habitaram sobre a terra? E aqui, tantos podem ser aqueles primeiros cristãos que morreram e não perdoaram. Rochester fala que muitos não perdoaram até hoje. Fica a caça dos perseguidores para se vingar. Pode ser daqueles que morreram praticando o evangelho e vendo tanta iniquidade do lado dele. Fala assim, meu Deus, pare com isso. Use seu amor, seu poder para fazer parar essa violência contra nós, contra a humanidade. Também pode ser. Sempre a questão condicional. Não vou fazer aqui nenhuma afirmativa. É isso. Nós temos que pensar sobre o assunto. Porque a gente pode estar enquadrado naquele que quer vingar ou naquele que está sendo vingado. E aí, o outro detalhe. Essas pessoas também não são tão boas quanto pareciam ser. Que se fossem tão boas quanto pareciam ser, agiam como Jesus e falavam, ó Senhor, Tu és o amor, a sabedoria. E, portanto, compassivo, espera o momento certo para que todos cumpram as leis divinas, todos estejam em processo de evolução suficiente para serem ajudados, para serem resgatados ou para ser imposto a eles condições de resgatar os próprios erros. Então, abre-se um leque de possibilidades bem maiores. Cada selo traz para nós um conjunto de reflexões, e outros farão outras reflexões. E o detalhe importante, não julgas e vingas o nosso sangue. Mostra que eles tinham dado a vida pelo Cristo, vivenciado, que se esforçado para vivenciar como Cristo, mas não se purificado ao ponto de pensar como Cristo. Ainda querem vingança. E, ao invés de pedirem a Deus para aplacar os ímpetos de violência dos maus, pede a Deus que vingue dos maus. Nós temos que fazer esse correlato todo momento, porque se nós ainda pensamos que Deus tem que vingar, nós estamos vingando, nós somos vingativos. Então, esse fluxo de energia divina ainda não está plenamente concluído em nós, porque por amor, o que é o coerente dizer? Ó Senhor, como podemos te ajudar a aplacar esses corações tão violentos? Como podemos ajudar a serenar esses ânimos para que eles ajam com mais amor, com mais respeito? Então, nós temos que ver os dois lados da moeda. Pensar como Cristo e agir como Cristo é o pleno amor. Então, o quinto selo são as almas que clamam por vingança. E cuidado com o tipo de pensamento que você tem, que você vai estar enquadrado numa ou noutra, porque a sublimação do seu sentimento está em seguir, tal qual Jesus, Pai, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E à medida que a gente emite pensamento de perdão para os maus, pensamento de misericórdia para os maus, fortalece o sentimento de amor, de perdão, e o bem tende a predominar, tende a vencer. E a cada um foi dada uma comprida veste branca, e foi-lhe dito que repousassem ainda um pouco de tempo, até que também se completasse o número dos seus conservos e seus irmãos que haviam de ser mortos, como eles foram. E aí, eles mostram que Deus tem o poder e a percepção de quem pode morrer, quando pode morrer, e em que circunstâncias vai morrer. Então dá uma veste comprida,
Cubram-se um pouco mais. Vocês ainda não estão perfeitamente vestidos o necessário para compreender a mensagem do Evangelho. Esperem. Tem conservos de vocês. Tem companheiros, ajudantes, pessoas que vocês não educaram perfeitamente lá na Terra, que ainda precisam de uma etapazinha de aprendizado. Ainda precisam de passar por certas experiências para a tomada de consciência, assim como vocês ainda não tomaram plena consciência dos fatos aqui no mundo espiritual. Então, vocês observam que tem novos horizontes, novas percepções, novos entendimentos, para aprendermos a compreender a extensão máxima do Evangelho, a extensão máxima dos ensinamentos e os sentimentos que Jesus traz para nós. Tinha e tem, nesse momento, espíritos que precisam dar o seu testemunho, espíritos que precisam dar a sua contraparte de contribuição, provando para Deus que eles estão plenos dos ensinamentos divinos. E aqueles que acham que tem Deus tomando atitude enérgica contra os maus, ainda não aprendeu a viver segundo o ensinamento de Deus. Espere mais um pouco. Reflitam. Havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande temor de terra. E aqui, para abrir o sexto selo, não tem animal para mandar ele abrir. Inclusive, eu nem observei se no quinto selo algum mandou ele abrir. No quinto selo, não tem animal para mandar ele abrir. Ele abre sem que ninguém mande. Então, a partir do momento que a humanidade já conquista certos valores, não vai ter quem a mande fazer o que tem que ser feito. Ela saberá fazer. Porque até então mandava-se João fazer. A partir do momento que já desenvolveu o entendimento, não tem que ninguém mandar. Nós fazemos naturalmente. E aqui no sexto selo, a mesma coisa do quinto. Ele vai, abre, olha e vê. E havendo aberto o sexto selo, olhei e eis que houve um grande temor de terra. E o sol tornou-se negro como saco de silício, e a lua tornou-se como sangue. Bom, o sol se apagar? Não conhecemos nenhum fenômeno meteorológico que diz que o sol se apaga. Um eclipse? O eclipse é passageiro. Mas quando tem eclipse, dependendo do alinhamento de planetas, junto com o eclipse, pode ter um grande temor de terra. Porque só acontece terremotos quando alinha-se certos planetas e certas estrelas. Já foi provado isso. Então, o temor de terra não acontece sim, por acaso. Naquela região que já tem a propensão, alinha-se certos planetas, certos cometas, estrelas. Quando tem aquele alinhamento, há uma força que puxa e sacode, dá o terremoto. Isso já foi provado. Não estou inventando, não. Então, tem esses alinhamentos. Se o Sol torna-se negro, quer dizer, a Lua entra entre o Sol, interpõe-se entre a Terra e o Sol, e alguém alinha-se do outro lado, um outro planeta está do outro lado do Sol alinhando, fazendo conjunções de força, vai dar um tremor de terra muito grande, vai dar uma sacudida muito forte, certo? E tanto mais força, tanto maior a extensão da placa sacode, quanto mais intenso é o alinhamento. Tudo isso é facilmente previsto e calculado. Então vamos lá para mais um pouco. O Sol tornou-se negro. Então, essa é a interpretação. Teve um eclipse, teve um alinhamento entre o Sol, a Lua, a Terra e mais um outro planeta, e dá aquele puxão. Isso pode ser até previsto pelos astrônomos, se eles quiserem prever quando que pode acontecer isso. É fácil. Tá vendo? A ciência vai crescendo, informações, vai facilitando a vida humana. Por outro lado, teve um grande temor de terra. A partir desse momento, o Sol tornou-se negro. Aí o Sol é o Deus que sustenta a vida. Se ele sustenta a vida, ele é como um Deus. Então podemos comparar, não estamos afirmando que o Sol é Deus. Podemos comparar o Sol com Deus. Então o Sol tornou-se negro. As pessoas deixaram de acreditar em Deus. Fecharam-se os olhos para os templos religiosos.
não querem entender e aceitar Jesus, que não é ele o governador do planeta. A maioria não quer seguir Jesus, querem seguir outro qualquer. Lá vêm as complicações. A lua tornou-se como sangue. As instituições religiosas deixaram-se levar pelo sensualismo, deixaram-se levar pelo degladiar, pelas lutas de interesse, e não precisa de matar um ao outro, luta de interesse, assim como teve época que passamos pelas guerras santas, pelas guerras, pelas cruzadas, que em uma fase da lua tornasse vermelha, como sangue. Ou seja, as instituições deixaram de cumprir a sua função de esclarecer o evangelho, de um evangelho de amor, e impor ações nefastas de guerra, de destruição, guerras perniciosas, apenas para atender a interesses de um ou de outro, do cavalo vermelho. Então vocês verem que está tudo entrelaçado. Um cavalo vermelho chega e começa a querer criar a guerra, cavalo vermelho, entre aspas, né? E criar a guerra, e ali então começa a criar todo um conjunto de situações em que deixa-se de seguir a Deus. Na Idade Média também, Deus ficou ofuscado. Primeiramente, as igrejas, como a lua tingida de sangue, impuseram cruelmente, de tamanha crueldade, aqueles que eles achavam que não seguiam Deus do jeito que eles queriam. Portanto, fugiram de Deus, que Deus é amor, Deus não é matar, Deus não é destruição. Naquele momento, foge-se de Deus. E aí vem uma época negra para a humanidade, a Idade Média. E esse ciclo de vida, esses ciclos vão acontecendo. A gente pode levar depois para a Primeira e Segunda Guerra Mundial. Aqui, principalmente a Segunda, matar. Só da União Soviética morreram 46 milhões de pessoas, segundo a versão dos soviéticos, para a versão ocidental, 26 milhões. De todo jeito, é uma imensidade de pessoas mortas na guerra. A troco de quê? Pobre infeliz que criou essa guerra. O espírito que criou essa guerra, e não foi aquele a quem dizem que criou, que ele foi apenas uma marionete do sistema, então, quem criou está em maus lençóis. Mas quem julga é Deus, não vamos julgar. Mas é uma extrema brutalidade. Então, em várias épocas da humanidade, tem o Sol tornando-se negro e a Lua tornou-se como sangue. Então, sendo Deus o centro, as pessoas se afastam de Deus. Então, é como se o Sol tivesse tornado negro. Estão deixando de acreditar em Deus. Se a Lua torna-se como sangue, as instituições falham, tomam atitudes das mais torpes possíveis, que levam às guerras físicas e psíquicas, estéreis, que não produzem nenhum benefício, e a humanidade paga o preço. Então, são um conjunto de situações que vão acontecendo, e tudo vai passando para que o mal ganhe força entre nós. Bom, mais um conjunto de informações para a gente pensar. E as estrelas do céu caíram sobre a terra, como quando figueira lança de si seus figos verdes balançada pelo vento forte. O vento forte joga os figos verdes no chão, ainda não estão maduros. Ainda não têm condições de serem aproveitados, de serem colhidos de imediato. Precisa de um processo artificial de maturação. Então, nesse primeiro momento que as estrelas caem do céu, aqueles espíritos superiores que reencarnam na Terra para fazer um trabalho de despertar para novos valores, mas ainda estão verdes, tem que passar pela maturação. Aí na Idade Média, logo depois vem o Iluminismo. Vem espíritos superiores, reencarnam, plantando ideias, fazendo as pessoas refletirem, fazendo as pessoas pensarem. Mais à frente, temos, após isso, a época do Kardec, com vários missionários divinos, tanto reencarnando quanto vindo passar as mensagens esclarecedoras do mundo espiritual. Mas ainda não era o momento de um fruto estar maduro para ser bem aproveitado. Precisava de um trabalho de maturação artificial. Portanto, no Iluminismo, abriu-se as portas para acreditar e para desenvolver a ciência, mas Deus ainda ficou ofuscado. Depois, lá com Kardec tenta trazer Deus
mostra as realidades espirituais, as responsabilidades, os compromissos, mas logo depois as pessoas se arrefecem. Na França, o número de espíritas é muito pequeno. Vem o evangelho para o Brasil, no Brasil cresce a fé. Aparece também o protestantismo trabalhando com o povo lá no sofrimento, trabalhando aqui e ali, ensinando o evangelho, porque a Igreja Católica até então não falava o idioma pátrio, falava em latim. Então vai fazendo um trabalho de evangelização, um trabalho que já vem para a terra, as estrelas que caem do céu, mas ainda é um fruto verde que precisa ser retrabalhado para ser desenvolvido o evangelho. E o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. Bom, se teve grande terremoto, vai mudando alguma coisa. No terremoto que teve na Indonésia em 2006, mudou-se de alguns graus o eixo da Terra. Teve uma série de mudanças que para os astrônomos foi perceptível, mas nós não percebemos. E, naquele momento, pelos dados oficiais, morreu 300 e poucas mil pessoas. Pelos dados extraoficiais, 1.200.000. Sem contar os desaparecidos. De vez em quando acham alguns. Morreu gente na Indonésia, morreu gente na Índia, morreu gente no Omã, Iêmen, que é ali na Península Arábica, e principalmente na Somália, na África. Então, a tsunami atingiu pessoas em vários locais, em várias situações. Mas, em compensação, pessoas que estavam em barcos, estavam dentro do mar, nem sentiram. Então, a gente vê que existe uma seleção, entre aspas, de quem vai passar por a situação e quem vai vivenciar a situação. Uns com mais amargor, outros com espanto, mas todos despertando para Deus. Bom, as estrelas que caíram. Por outro lado, a gente pode levar também para o futuro uma chuva de meteoros, que de vez em quando eles avisam: olha, passou um meteoro raspando a Terra. Passou um meteoro raspando a Terra. Ó, vai cair um meteoro na Terra. Olha, ele corre risco de cair. Vão mostrando, eles vão alertando. Eles têm os equipamentos hoje para medir e eles vão dando as notícias. Uma hora cai. Como já caiu várias vezes um meteoro na Terra, pode cair. As estrelas caíram do céu, cair vários meteoros. Pode. Ah, mas nós já temos tecnologia para desviá-los. Será? Às vezes chega alguns, chegou tão perto e não tinha sido captado ainda pelos nossos telescópios. Então tem várias situações que o homem falha. E quanto Deus quer, o homem não segura. O homem pode postergar ou levar um pouco para frente um fato, um acontecimento. Mas, num dado momento, acontece porque Deus quer. O resgate é obrigatório. Num dado momento, todos nós vamos resgatar as nossas dívidas do passado. Deus determina. É agora. E acontece. E quando o céu retira-se como um livro, ou seja, as pessoas deixam de ler o Evangelho. Deixam de pensar nas coisas espirituais. Deixam de pensar que existe uma lei justa, misericordiosa e muito mais forte do que imaginamos, que controla nossas vidas. E assim, seremos todos, um dado momento, convidados a procurar o livro e não vamos achar, porque o livro tem que estar primeiro na nossa mente, na nossa consciência, no nosso espírito. E um detalhe importante, quando aconteceu o tsunami da Indonésia, 1 milhão de espíritos de muita luz reencarnou na Terra. Em vários países, em várias situações, para dar uma sustentação, para dar um novo horizonte para a Terra. São espíritos que vieram de outras esferas, não é de capela, pelo que a gente leu no livro, vieram de outras esferas, de mais de um local, para dar um reimpulsionar na Terra. E eles continuam chegando. Porque naquele momento teve uma comoção muito grande. As pessoas viram que existia um poder maior, de que eles extrapolam com aquilo que nós estamos acostumados a lidar. Se Deus botou o dedo, se você tiver com o nome no livro onde ele botou o dedo, você vai estar cumprindo o seu karma. E quando as pessoas param para pensar nisso, eles se introspectam.
eles adquirem novos valores. Vamos lá. E os reis da terra, e os grandes, e os ricos, e os tribunos, e os poderosos, e todos os servos, e todo livre, se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas. Aí, a gente vai vendo que nós não sabemos mais hoje, dentro do cenário político mundial, quem são os ricos, os poderosos que governam o mundo. E existe aqueles tão ricos que eles constroem cavernas, abrigos subterrâneos para caso tenha uma grande guerra. Tem. Em todos os países do mundo tem os abrigos subterrâneos, não tem? Então, e lá, quem vai primeiro para lá? Os ricos, os grandes, os poderosos, os tribunos e os servos, que vão atender a necessidade deles, porque os ricos, os poderosos, os tribunos não trabalham, tal qual nós fazemos no nosso dia a dia, fazer nossa comida, fazer nossa faxina, tem alguém que faz para eles. Então, já tem aqueles servos que estão selecionados para entrar nessas cavernas, diante dessas tribulações. Mas, vejamos. E diziam aos montes e aos rochedos: cai sobre nós e escondei-nos do rosto daquele que está assentado sobre o trono da ira e do cordeiro. Porque é vindo o grande dia e a sua ira, e quem poderá subsistir? Então, nesse momento, quando eles tomam a consciência, mesmo ele entrando dentro dessas cavernas, dentro desses abrigos subterrâneos, eles não estão escondidos de Deus. E como eles sabem que eles têm que cumprir o karma, que eles têm que se purificar, então eles pedem aos montes que caiam sobre eles. Porque é uma forma deles morrerem sem suicidar e sem sofrer. Porque a ira de Deus ninguém vai subsistir. Todos que tiverem que passar por esse momento da ira, todos que tiverem que resgatar esse momento da ira, vão resgatar. E aí, cada um arca com as consequências dos seus atos, cada um arca com as consequências do seu karma, da sua causa e efeito. E o processo de esclarecimento, o processo de crescimento e de abrir os olhos é muito forte. E todos nós passaremos por essa experiência. Não adianta esconder no abrigo subterrâneo, numa planície ou numa montanha. Deus sabe onde você está, sabe a dívida que você tem, a sua consciência terá que resgatar. E ao depararem com as suas consciências culpadas, pedem a Deus para que a ira do Cordeiro desça sobre eles, para que eles possam resgatar e não sair da terra, mas talvez nesse momento será tarde demais. Talvez nesse momento não terão mais tempo de resgatar as suas dívidas, porque o convite do Cordeiro é: seja bom, seja misericordioso. Procurai-se perfeito como o Pai Celestial é perfeito. E mostrou-no bem claro em Mateus 25. Tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, tive nu e me vestiste, na prisão me foste ver, e no hospital me visitaste. E sempre que fizermos isso a um dos menores do reino, é ao Pai que estamos fazendo. É o Mestre Jesus que estamos fazendo. É um momento de nós aliviarmos a nossa consciência. Fora da caridade não há salvação. É a frase que nós temos que lembrar sempre em nossos corações. E procurarmos entender que Emmanuel deixou bem claro para nós. Quanto a justiça divina vem lhe bater a porta e encontra em trabalho de benefício ao outro, manda misericórdia que a dívida seja adiada por tempo indeterminado. Portanto, aprendamos a trabalhar pelo bem do nosso semelhante. Aprendamos a fazer o bem e ajudar aqueles que têm fome e que têm sede. Não importa em que você creia e de que forma você creia, importa entender que Jesus é o governador da terra, é o Senhor de nossas vidas, é o Senhor deste planeta. E cabe a Ele determinar quem fica, quem sai, quem vai, quem sofre, quem não sofre. Ele e o seu conselho. Bendito seja o Senhor vosso Deus. Bendito seja o Senhor nosso Deus. Bendito seja aquele que é, que foi e que será para sempre. Portanto, refletindo nessas palavras, nessas nossas pobres reflexões, procuremos entender que Jesus é o Senhor de nossas almas. Em seu Evangelho está o caminho para a nossa sublimação. Se queremos ser salvos de nós mesmos,
procuremos entender o Evangelho, praticar o Evangelho, vivenciar o Evangelho. Em qualquer religião que você esteja, tem lá o Evangelho do bem para que você siga. Procure conhecê-lo, entendê-lo, vivenciá-lo na plenitude do bem, na plenitude do amor ao próximo, na plenitude do despertar em si para as realizações do paz. E quem procura fazer tudo isso, facilmente compreenderá que Jesus é o Senhor de nossas vidas, que Jesus é o Senhor que nos conduzirá à redenção. E aí as religiões perdem o sentido de ser, porque mais importante do que sermos dessa ou daquela religião é sabermos praticar o Evangelho de Jesus, saber respeitarmos-nos mutuamente e ajudarmos-nos mutuamente. Que a paz do Mestre esteja sempre envolvendo nossos corações, iluminando nossos caminhos e nossas almas para a grande redenção que todos nós esperamos alcançar um dia.